Graça e paz, queridos. Lindo hino, amém? Maravilhoso, graças a Deus. Como o Senhor tem sido bom, né, para conosco, e louvá-lo é sempre um privilégio, sempre uma honra, sempre uma alegria para o nosso coração. Vamos ler um pouco da Bíblia hoje? Você já leu a Bíblia hoje? Vamos ler mais um pouco? Então, 2 Reis capítulo 20, se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa para ler com você o livro de 2 Reis, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Ao terceiro dia subirás ao templo do Senhor, acrescentarei à tua vida 15 anos, e das mãos do rei da Síria livrarei a ti e esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: fazei uma pasta de figos. Fizeram-na e a puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. Perguntou Ezequias a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei ao templo do Senhor? Respondeu Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: avançará a sombra 10 graus ou recuará 10 graus? Então Ezequias disse: é fácil que a sombra avance 10 graus, antes que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e o Senhor fez a sombra recuar 10 graus, pelos graus que já tinha declinado do relógio de sol de Acaz. Amém? Obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, por o dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado por este momento, ó Pai, de refrigério para a nossa alma, na presença do Senhor, na tua casa. Obrigado pelos hinos que nós já cantamos. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, eu coloco nas tuas mãos. Peço que o teu Espírito Santo nos ajude a meditar nesta palavra, que o Espírito Santo do Senhor coloque, plante esta palavra no nosso coração, que é terra fértil para receber a semente da palavra do Senhor, e que haja mudança de vida, haja transformação, haja conversão, haja cura, Senhor, haja libertação, haja de fato mover do Senhor em cada vida. Isso é que nos importa. Importa, Senhor, sairmos daqui diferentes do que entramos. Importa sair daqui edificados. Importa que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Importa sair daqui um novo homem, uma nova mulher, ó Deus, firme na presença do Senhor, seguro nas tuas mãos e dispostos a fazer a vontade do Senhor e não a vontade deste mundo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para ser luz e sal da terra. Obrigado mais uma vez, te agradeço, coloco a igreja do Senhor nas tuas mãos, te louvo, te bendigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos. Oh, como Deus é bom. Tem alguém aqui que está doente? O Senhor pode curar, amém, queridos? Amém? A Bíblia diz: está alguém entre vós enfermos? A Bíblia orienta, pode orar, chama os presbíteros da igreja, ore ungindo com óleo, o Senhor vai curar.
Não tem nada que Deus não possa fazer pela tua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Nada, absolutamente nada. E o que nós acabamos de ler é Deus operando na vida do rei Ezequias. Tá? Um pouco da história desse rei para a sua vida, eu sei que você gosta, claro, chegar aqui só falar, né, desta bênção que Ezequias recebeu, sem falar um pouco da vida de Ezequias, irmãos, talvez tenha menos sentido para nós. Mas a Bíblia mostra para nós ao longo do livro de Reis, de Crônicas também, que o rei Ezequias, este homem que aqui adoeceu, foi o terceiro rei de Judá. Poucos capítulos atrás você vê, né, Ezequias, né, se tornando o rei de Judá. Então, no capítulo 18 mostra para nós, foi o terceiro rei de Judá, ele reinou por 29 anos, tá? Reinou um tempo com o pai dele, depois o pai dele faleceu, e ele continuou como rei, né, se tornando o rei absoluto de Israel. Foi um exemplo de rei, caminhou nos passos do rei Davi, né, que o antecedeu, caminhou os passos de Davi, foi um homem temente a Deus, que na verdade nós encontramos neste texto que acabamos de ler, quando ele estava em crise, ele estava doente. Algumas traduções, por isso que eu disse que eu estou lendo a Bíblia na tradução de João Ferreira de Almeida, contemporânea. Algumas traduções aí trouxeram que ele adoeceu e a doença era úlcera, não era isso? Tem alguém que está escrito úlcera? Levanta a mão. Tem, não tem? Pois é uma variação, né, da palavra no original, e que pode ser muito bem úlcera, mas tudo indica que ele era um câncer, o conjunto de significados da palavra, que não um só, tudo indicava que nós poderíamos dizer que era um câncer que ele tinha. Uma coisa é certa, a Bíblia diz que a doença não era um furúnculozinho simples que ele tinha, ou um machucado. A Bíblia diz no versículo 1 que naqueles dias Ezequias adoeceu e estava perto da morte. Isso aqui importa, tá bom? Se era algo muito comum, não importa, era algo que já estava para tirar a vida do rei Ezequias, tá? Ele fez tanta coisa boa para Israel, Ezequias, que a Bíblia mostra para nós que logo no primeiro dia do reinado dele, ele repara as portas do santuário, restaura os sacerdotes, os levitas no trabalho do ministério. A celebração da Páscoa, que Israel já não celebrava há um tempo, combateu a idolatria, irmãos, do povo de Israel de uma maneira tremenda, proibindo o culto aos outros deuses. E ele até em 2 Reis 18, versículo 4, vai mostrar que ele até mandou destruir, aliás, a serpente de ouro que a serpente de bronze que Moisés fez lá na viagem dele, saindo do Egito, e que na verdade naquele momento que Moisés mandou fazer a serpente de bronze, era para que toda aquela pessoa que olhasse para ela, acontecia o quê? Não morria. A pessoa adoecia com aquela praga, olhava para a serpente de bronze que foi colocada numa haste, e ao olhar para aquela serpente não morria, né? Tanto que a farmácia usa hoje esse símbolo, né? A irmã Fabiana é farmacêutica, não é esse o símbolo? Fabiana, uma serpente numa haste é um exemplo de cura, né? É uma figura de cura. Então, quem olhasse para aquela serpente naquela haste, a pessoa não morria, era curada. Então ele manda agora, o rei Josafá manda destruir esta serpente, segundo o rei 18:4 vai mostrar, porque na verdade aquilo que no início era do propósito de Deus, que quem olhasse para a serpente fosse curado, agora o povo de Israel, alguns anos depois, estava oferecendo incenso ali para aquela imagem da serpente e tal, aquela figura. Então o rei Ezequias vem e destrói tudo aquilo, ao ponto de a Bíblia relatar, irmãos, que por causa da obediência do rei Ezequias, Deus trouxe paz para a nação toda, por causa da obediência dele. Isso você vai encontrar aí dentro do livro de Reis, que eu estou só pegando aqui por alto, para a gente ver quem foi Ezequias. Temos trazido aqui para a igreja já há algum tempo, irmãos, sempre uma pregação, uma palavra, que vai te ajudar a desvendar o mundo espiritual, entender como funciona o mundo espiritual. Porque a igreja, sem a compreensão
do reino, do mundo espiritual, ela não vai caminhar dentro do propósito de Deus. Na verdade, o propósito de Deus é tão puramente espiritual para toda a raça humana. O propósito de Deus é puramente espiritual. O plano primeiro de Deus, na verdade, é espiritual. Só que a gente vê uma inversão na forma da igreja se conduzir nos dias de hoje. Pare e pensa, e se você quiser pode responder. Na verdade, queridos, o ápice, o cume, o final da história de Deus conosco, raça humana, vai ser qual? Eu gostaria que alguém falasse. Isso. E aí, quando acabar tudo, terminar o juízo final, Deus, o grande juiz, né, de toda a terra, julgar, o que vai acontecer no final? Hein? Eternidade. Então, se você quiser resumir, querido, o ápice da história de Deus, desse livro lindo e maravilhoso, é isso. O fim de tudo vai ser isso, o juízo final um pouco, que antecedendo um pouco, e depois o fim de tudo será, sabe quando vai acabar tudo, o plano de Deus todo? Vai ser quando Ele julgar tanto os mortos quanto os vivos, é o que a Bíblia diz. Isso é discernimento espiritual, isso é discernir, irmãos, as coisas espirituais. Então, a Bíblia, o ápice, o fim de tudo, essa história linda escrita aqui, que é real, vai ser exatamente isso, um julgamento final, onde todos aqueles que morreram desde Adão até o último daquele tempo, vai ser julgados, os mortos e os vivos, a Bíblia diz, e aí, querido, vai terminar da seguinte maneira: uma parte de todos os homens, desde Adão até então, vai passar a eternidade com Deus. E a outra parte, não vai ficar ninguém de fora, vai passar a eternidade com Satanás e os seus anjos. Acabou, fim da história. Quando eu te perguntei, era isso que eu queria, ainda bem que o irmão João lembrou de falar da eternidade, e o irmão Hélio lembrou do que antecede, que é o julgamento de Deus, e acabou. Aí acabou a história, acabou. O resto aí, a gente vai para Apocalipse e tenta, né, descobrir pela palavra como será. A Bíblia diz que lá não vai ter choro, lá diante de Deus. No livro de Apocalipse mostra o lugar que Jesus disse que ia preparar lugar para nós. Lembra que Ele falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Lembra Jesus dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Ele fala, vou preparar-vos lugar. E Ele ainda fala, o caminho vocês sabem. E aí os discípulos começam a questionar, Ele vai mostrar o caminho. Então, queridos, o ápice, o fim desse livro maravilhoso é julgamento final. Metade da população, desculpa, metade não, deixa eu explicar, não tem nada de metade, aí eu já estou exagerando, né? Então eu quero corrigir. Parte de toda a raça humana, desde a criação até aquele dia, vai viver a eternidade com o Senhor Deus. E a outra parte, quem restar, cujos nomes não estarão escritos no livro que vai se abrir, e cada nome está escrito lá, a outra parte, irmãos, vai passar a eternidade com Satanás e os seus anjos, num lugar que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que lá vai haver o quê? Choro e ranger de dentes. O Jonas acertou quando ele falou que o fim da história é a eternidade. Sim, é a eternidade. Porque eternidade quer dizer que não tem mais fim. Isso quer dizer que a vida ao lado de Deus não vai ter mais fim, assim como a vida no lago de fogo e enxofre, que é o inferno que a gente chama, vai também não ter mais fim. Quer dizer que, ao passo que com Deus não vai ter mais fim a vida lá, que diz que não tem choro, não tem lágrimas, não tem mais dor, não tem mais isso, vai ser pro resto, vai ser para sempre, nunca mais vai acabar. O sofrimento também não vai acabar, vai ser eterno. Por isso que chama eternidade. Eternidade que não vai ter fim. E o que mais nos preocupa, e deve preocupar cada pregador, cada professor, cada evangelista, é que isto é a única realidade que é garantida que vai acontecer comigo e com cada um de nós. Você vai para um desses dois lugares. Ou vai viver a eternidade com Deus, ou vai viver a eternidade no lago de fogo e enxofre.
E lá vai ser dolorido. Quem aqui já sentiu uma dor que foi quase insuportável? Não foi insuportável que você está aqui, né? Quem já sentiu? Eu já. Então vai ser aquela dor multiplicada por 1000, não sei quantos mil vezes, só que você não vai morrer. A dor mais forte que existe, aí os irmãos da saúde podem me falar, é qual? Então vai ser aquela dor multiplicada por um punhado de 1000. Só que a dor do parto passa. Passa durante depois quanto tempo? As irmãs podem falar. Pois é. Aí você vai estender isso para a eternidade, essa dor. Eu já senti uma das maiores dores também, que é a dor renal. Diz que a dor renal, a dor da parada cardíaca e a do parto, né? A cardíaca, uma vez a pessoa vai e morre. A do parto é essa dor que ela sente por um tempo. A renal, queridos, eu já rolei no chão de um lado e do outro, e só depois que eu ia para o pronto-socorro, eles aplicavam lá na veia, e teve a última vez, nem só melhorou um pouquinho, eu saí de lá ruim, do mesmo jeito, e aí Deus teve misericórdia de mim, nunca mais eu senti aquela dor. Então, queridos, seria esta dor que eu senti, que vocês, mulheres, já sentiram, só que essa dor é eterna, por isso chama eternidade. Então, por que eu te digo isso? Para desvendar para nós o mundo espiritual de uma maneira mais clara, e dizer que o meu papel como pastor, e o papel de todos aqueles que pregam a palavra, é te mostrar que é isso que nós estamos lutando, trabalhando, para desvendar para nós que é o plano de Deus, o plano de redenção, o plano de salvação de Deus. E há quem se apoie em livros da palavra, em Efésios, que diz que a salvação é pela graça, e que a gente não tem que fazer nada. Querido, você não tem que matar cordeiros para ser salvo, porque Cristo se ofereceu como o cordeiro perfeito, imaculado, para morrer por nós. Mas agora é necessário tomar posicionamentos na nossa vida, para que a gente permaneça neste estado de salvação e valorize o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus tem valor na vida daquela pessoa que reconhece que Ele é o Filho de Deus, e que Ele se entregou na cruz do Calvário, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo à destra de Deus Pai. É para isso, querido, é isso, a condição é essa. Então isso é desvendar o mundo espiritual, e o meu desejo é que todos que estão aqui nesta noite, irmãos, tenham a certeza da vida eterna com Deus, porque vida eterna você tem. O livro de Eclesiastes diz que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Sim, somos eternos. Se você nunca pensou nisso, é eterno. Você é eterno. Você vai viver para sempre. Teu corpo vai para o pó de onde ele veio, mas o espírito volta para Deus que o criou. Agora, o negócio é, você vai viver eternamente com Deus ou eternamente no lago de fogo e enxofre? Que legal, hein? Saber, né, irmã? Que legal saber que cada um de nós está indo para um desses dois lugares. E mais cedo ou mais tarde, a gente vai chegar lá. Isso é desvendar o mundo espiritual, e desvendar de forma muito clara. Então, por que eu quero te dizer isso? Eu quero dizer que existe aí condições, princípios que Deus coloca para mim, para você, caminhar por eles, para que a gente chegue lá no caminho que vai nos levar para a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele completa: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem religião, tem Jesus que é o caminho. Essa é a questão. Mas ele vai falar desse caminho e vai começar a colocar condições. Quem quiser vir após mim, diz o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo. Olha bem, aí já está pondo as condições. Quem quiser, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele vai completa, né? Ele vai completando as condições. Quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser me seguir esse caminho que sou eu, ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ele vai ensinando para nós alguns princípios. E a gente às vezes perde, irmãos, porque não para pensar no que a Bíblia está dizendo. É muito fácil focar nas coisas supérfluas
e esquecer das coisas que são essenciais. Por isso que eu disse, o cume, o ápice, o fim da história de Deus com a humanidade vai ser eternidade e acabou. Só que hoje nós não estamos querendo ouvir falar de eternidade. Talvez você tenha vindo aqui para ouvir uma palavra que Deus vai te curar da doença física, que Deus vai te dar aquilo que você está buscando, e eu venho te dizer que Deus está de olho em você e quer te salvar, quer te levar para morar com Ele. Quem quer morar com o Senhor diz amém. É a única coisa garantida. Se eu vou ter carro, se eu vou ter casa, se eu vou casar, se eu não vou, enfim, isso aí não é o ápice do livro. O ápice da história de Deus conosco é te levar para o céu. Deus não quer te levar para o céu. Ezequiel capítulo 18, último versículo, Deus vai e diz assim: eu não tenho prazer na morte de ninguém. E ele manda arrepender-se para viver, é o que Deus diz em Ezequiel capítulo 18. Então o prazer de Deus não é, a Bíblia não nos enche de coisas materiais e tal, a Bíblia nos enche de garantia da vida eterna e do propósito de Deus para nos levar para morar com Ele. E o pecado, querido, é a única praga que nos separa de Deus, diz Isaías capítulo 59. Então eu quero nessa noite dizer para você essas palavras baseado neste texto, que este homem acumulou grandes coisas ao longo da sua história, como eu li para você, Ezequias. Acumulou muitas coisas porque ele fez aquilo que era reto diante do Senhor. Era um homem temente a Deus, a Bíblia relata para nós, fez coisas que agradaram a Deus. E aí é que eu quero colocar para você um outro aspecto da vida que está sendo mal entendido e mal interpretado, que é a realidade de que um dia na minha porta e na tua porta a crise pode bater. E para você enfrentar a crise e sair lá e ser bem sucedido, você tem que olhar para a Bíblia, o que as pessoas fizeram quando a crise bateu. E eu quero conversar com você sobre esse exemplo do rei Ezequias. Deus me deu uma visão essa semana que me chamou a atenção e eu fiquei com ela, pensando, e Deus depois desvendou para mim e me mostrou tudo. Eu entrava na casa de um irmão para visitar esse irmão. E só que essa casa era tão adornada, tão limpinha e tão cheia de coisas na casa, sabe aquela casa que era um cômodo muito grande, na verdade, na casa, mas sabe, com a casa toda adornada e tudo limpinho, não tinha sujeira nenhuma, era uma casa muito limpa, mas tinha mesa cheia de coisas, coisinhas assim do lado, era um cômodo bonito. Eu não sei se vocês gostam de muita coisa na casa, mas eu gosto de pouca. Eu amo pouca coisa em casa, eu penso que casa tem que ser mais o essencial, mesa, cadeira e sem mais nada por cima, mas infelizmente não é assim que é a minha casa, porque mulher pensa diferente. Mas vocês imaginam, irmão, o que é uma casa cheia de coisa? Quem aqui já viu uma casa cheia de coisa? Então vocês vão entender bem. Não é que a casa lá dessa visão que Deus me deu, irmãos, era uma casa suja, não tinha uma poeira, era uma casa limpa, só que era uma casa muito adornada, mas cheinha, ao passo que pouco espaço tinha até para andar, tinha assim um espaço mais ou menos isso aqui entre as coisas. E eu olhei aquilo e falei, gente, mas que coisa. Aí eu me lembro que eu falei para o irmão, posso usar o banheiro da tua casa? O irmão, pode, pastor, pode usar aquele ali, ou se o senhor quiser, tem mais lá dentro, pode ir. Aí eu pensei, eu vou naquele. E aí quando eu me locomovia, eu via a casa muito adornada, cheia de coisa. Tudo bem, fui orar a Deus para compreender, e aí Deus falou no meu coração, uma casa muito adornada, fica difícil você andar e se locomover dentro dela. Assim, Deus falando comigo, assim tem sido a vida de muitos crentes, muito adornados, enfeitados. Eu traduzi essa palavra adornado para você compreender. Eles estão muito enfeitados, limpinhos, bonitinhos, mas eles já não conseguem dar nenhum passo, não conseguem andar. E Deus ia falando comigo, eles, na verdade, se obrigam a mostrar para a sociedade que eles estão enfeitados.
E eu, Deus, me explica isso melhor. E Deus falando, hoje, eles têm que postar fotos sorrindo. Hoje eles têm que se mostrar alegres. Hoje eles não podem ficar tristes, sofrer. E aí eu fui compreendendo o que Deus estava me falando e que eu deveria trazer para você. Se você for parar para pensar, irmãos, hoje as pessoas são obrigadas a estarem felizes. Ou não? Ou não? Sim, a sociedade cobra você estar feliz. Você não pode ir para o teu trabalho sofrendo, mesmo que sua vida está toda torta, você tem que estar feliz. Eu dizia muito e parei, que houve um tempo na história que uma fotografia era um registro da realidade. Hoje eu não vejo mais uma foto registro da realidade. Toda foto que eu vejo, as pessoas estão sempre iguais. Como? Como? Sim. É isso que Deus estava falando comigo e eu trago para você, querido. Uma casa muito adornada impede de andar. E a sociedade hoje cobra. Nem tanta sociedade, você se cobra. O que Deus falava é que a própria pessoa se cobra estar feliz. Hoje você não pode chorar. Hoje você não pode dizer estou doente. Hoje você não pode, eu estou entrando em depressão. Hoje você não pode dizer eu estou ansioso. Hoje você até pode dizer, mas você não pode postar uma foto dizendo a sua realidade, porque não é assim que funciona. Eles te cobram isso. E às vezes você passa um dia horrível, um dia mau, tudo está dando errado na tua vida, e vem alguém, vamos tirar uma selfie aqui, vamos tirar, aí você vem, você já muda todo e vai lá, está com o dente todo. Hoje você não pode avaliar mais uma pessoa, irmãos, pela foto que ela tira, porque é todo mundo igual. Antigamente eu lembro, nossa, a gente tinha umas fotos, eu gosto de olhar a foto antiga, lá em casa a gente tem um punhado de foto em papel, mas nossa, tinha foto que a gente tirava, a gente tava para morrer. Quem já viu que as fotos? Nem falar o cabelo das irmãs aí, porque se mexer com o cabelo das irmãs a gente apanha, né? A chapinha é uma coisa mais nova, né? Do século 21, né? 21, né? Final do século 21. Então antes da chapinha, não vou nem olhar o cabelo. De vez em quando a gente posta a foto da igreja, e a gente até evita, porque, santo Deus, as irmãs ficam bravas depois. Mas tirando essa questão, antigamente a foto era um registro, mas a gente tinha a foto, a gente estava mesmo emburrado, sem tentava, você já entendia, nossa, irmão viajaram 4 horas para ir para o Taquaral, não é assim? Ah lá, viajaram 4 horas e comer debaixo da árvore, comer poeira, porque não tinha ar-condicionado no ônibus, né? E era um registro, irmãos, de fato da realidade. Você ali via a foto, opa, esse irmão está assim, assim. Hoje não. Hoje a pessoa tira uma selfie, presta atenção no que o Espírito Santo de Deus te diz, porque foi isso que Deus tratou comigo quando Ele me deu essa visão. Hoje as pessoas tiram a selfie, postam, isso quando elas não fazem uma live, quando elas não falam ao vivo, e poucos minutos depois ela tira a própria vida. É isso que o Espírito Santo de Deus manda te dizer nessa noite. As pessoas, quantos aí tiram a foto, uma live, horas depois se matam? Quantos aí postam coisas tremendas, logo depois se matam? Quantos aí faz vídeos ao vivo, postando na internet, e aí logo depois ele se mata? É isso que o Espírito Santo de Deus manda te dizer, quando ele me mostrou que uma casa muito adornada impede as pessoas de andarem. E eu demorei a entender. Não é assim, queridos. Não é aí. Lembra que o apóstolo Paulo disse? A minha força se aperfeiçoa em quê? Não ouvi. Fala, igreja, em coro. Paulo diz que a minha força se aperfeiçoa em quê? Então quer dizer que eu preciso de fraqueza para que a minha força se aperfeiçoe, mas só que esta geração foge dos momentos de fraqueza, de luta, porque ela tem que estar sempre assim. E sabe o que o Espírito Santo de Deus me dizia? Ninguém aguenta viver uma vida de incongruência e de incompatibilidade com a realidade. É por isso que as pessoas estão se desistindo de viver, estão tirando a própria vida. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, era esta verdade da realidade, que no mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Hoje o que nós vemos é as pessoas destruírem a palavra e ensinarem as pessoas a fingirem que está bem quando não está bem. E quando a gente, eu já disse para vocês, isso aí é teoria psicológica. E quando a gente vive, irmãos, uma distância muito grande da realidade, a realidade minha está aqui e eu estou lá, isso dá um transtorno, um sofrimento muito grande, e as pessoas perdem o controle. Você tem que viver mais próximo da realidade que você puder. E a realidade é esta que eu estou te dizendo. Jesus disse: no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai ter falta, no mundo você vai ter desemprego, no mundo você vai ter luta, no mundo você vai ter dor, no mundo você vai ter um punhado de coisa. Então viva na expectativa que quando isso te acontecer, tem saída, porque a palavra de Deus já disse que teria. E aí você vai se sair muito bem, porque você vai viver a realidade. Quantos aqui, queridos, já enfrentaram doenças, lutas, adversidades, estão rindo alegre de pé? Né? O irmão sabe disso. Então a palavra que Deus me dá para você nesta noite é mais ou menos essa: esteja, meu filho, preparado, preparada para a realidade da vida, porque este rei foi um rei exemplar, mas ele sofreu um reverso muito grande na sua vida, nesse capítulo 20, quando a Bíblia diz que ele adoeceu, e ele adoeceu para morrer. Você pode estar aqui com um laudo de morte, vai morrer, mas e aí, o que você vai fazer com isso? Não é? O médico pode estar te dizendo que está piorando a tua saúde, e aí, o que você vai fazer? Ou melhor, o que você pretende fazer? Talvez a tua cabeça está te dizendo que tua vida está ruim, não dá mais, e aí, o que você vai fazer com isso? É isso que eu quero te mostrar na palavra de Deus, irmãos. Talvez o desemprego está batendo na porta, e aí, o que você vai fazer com isso? É essa a questão. Talvez você está andando e ninguém te quer mais, ninguém gosta de você, você está pensando nessas coisas, e aí o que você vai fazer com isso? É o que eu te digo nessa noite, que Deus nos orienta com relação a essas coisas. As atitudes, irmãos, influenciam, nossas atitudes, deixa eu corrigir isso, influenciam o mundo espiritual. Essa é a questão. Suas atitudes acionam, na verdade, o mundo espiritual. E o mundo espiritual, a gente sabe, só tem dois lados, não tem meio termo. É Deus ou o diabo, não é assim? E acabou. Então não tem meio termo. Então suas atitudes ao tempo todo acionam o mundo espiritual. E aí é que a gente tem que aprender com a palavra. O que esse homem fez? Quando o profeta veio e falou assim: olha, assim diz o Senhor para a tua vida, põe tua casa em ordem que você vai morrer e não vai viver. Primeiro eu quero dizer para você que foi Deus que falou através da boca do profeta. Então não era só um laudo médico dizendo que ele ia morrer, era Deus falando: arruma a tua casa, Ezequiel, você vai morrer. Quero que você entenda, Deus disse: olha, você vai morrer. Agora, a tua atitude aciona o mundo espiritual. Eu queria que cada crente que está me ouvindo aqui, se é que está me ouvindo, entendesse que as tuas atitudes estão o tempo todo acionando o mundo espiritual, a teu favor ou contra você. É isso que você vai ver, quando Deus, e olha, a coisa mais incrível que eu acho nessa história de Ezequias, irmãos, é a seguinte: é que Deus falou que ele ia morrer, e eu aprendo com Ezequias que nem as coisas que Deus fala comigo que vai acontecer, eu tenho necessariamente que recebê-las de Deus. Isso é teologia clara e profunda. Talvez você é do tipo que pensa que se Deus falar, acabou, vai acontecer. Mas esse texto mostra para mim que mesmo Deus falando, pode não acontecer. Vou te fazer uma pergunta: Deus ia tirar a vida dele ou não ia? Ia. Mas a prova aqui é clara, que suas atitudes acionam o mundo espiritual a teu favor ou contra. A Bíblia mostra para nós que quando Deus falou que ele ia morrer, ele fez duas coisas que essa sociedade atual tirou de mim e de você. Por isso que eu falei para você que a gente precisa aprender a Bíblia e praticá-la e vivê-la. Duas coisas o rei Ezequias fez que para nós é praticamente proibido fazer nas igrejas de hoje. A gente não vê isso nos cultos mais, a gente não vê isso na vida pessoal, e a pessoa não faz isso. Lembra que eu te disse que Deus me mostrou uma casa muito adornada, e nela não se podia nem andar direito, tão adornada, e Deus começou depois a me falar: diga para a igreja, porque tem gente que está vivendo assim, por fora está tudo adornado, e ele vive adornado o tempo todo, e por dentro está doendo, machucando, mas ele continua estando enfeitado. O que acontece, queridos? Sabe o que eles tiraram de nós? Tiraram de nós
o direito de chorar. Tiraram de mim e de você o direito de chorar. Eu vou repetir, quero que você preste atenção. Essa sociedade moderna está tirando de nós o direito de chorar. Está tirando de nós o direito de sofrer. Está tirando de nós o direito de estar doente. Está tirando o direito de nós podermos levantar e dizer publicamente: ora por mim porque eu estou doente. Sabe por que eles estão nos ensinando? Que não pode adoecer, que Deus cura, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. E você está engolindo essa mentira. E no dia que a doença vem, você dá um tiro no ouvido, porque você não estava preparado para ela. A crise vem, você chuta o balde, porque você não está preparado para ela. Porque te enganaram e tiraram o direito de sofrer. Tiraram o teu direito de chorar. Hoje a gente não chora mais. Hoje a gente é duro, o trem está ruim, está arrebentando, a gente não chora. E quantas vezes você quis chorar de gritar alto para quebrar as paredes, mas não pode. As crianças vão ouvir, meu marido vai ficar sabendo, minha esposa vai saber, vai pensar que eu sou fraco, eu não posso. E aí a gente pula da ponte, dá um tiro no ouvido e morre. Porque a gente não aguenta, querido, viver esse enfeite, esse adorno, essa casa toda bonitinha, que não deixa a gente nem andar mais. Pastor, mas que pregação, que coisa estranha. Essa é a realidade que muitos de nós vivem. Essa é a realidade. Ezequias fez duas coisas que eu disse para você, a gente já não faz muito, é proibido, tem lugar que é até proibido. A Bíblia diz no versículo 2, que é assim que o Isaías falou para ele: põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Deus mandou te dizer, você vai morrer e não vai viver. A Bíblia fala que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias não duvidou que era Deus falando do profeta. Ezequias não murrinhou, Ezequias não procurou uma segunda opinião, Ezequias não mudou de igreja para procurar um profeta que profetizasse que era mentira e que ele não ia morrer. Olha o que o Espírito Santo de Deus te diz. Hoje, quando a palavra de Deus é dura, a gente procura uma igreja que vai falar coisa boa para nós. Procura um pastor, procura um líder, vai para o monte, faz campanha, inventa 300 coisas. Ele não duvidou e nem tomou nenhuma dessas atitudes. Quando o profeta falou: Deus manda dizer que você vai morrer, você não vai viver, você vai morrer. A Bíblia fala que ele toma a primeira atitude, ele vira para a parede e ele ora ao Senhor. A primeira atitude. Então não importa o que a tua cabeça está dizendo para você, não importa os pensamentos, não importa a crise que você está vivendo, não importa o laudo médico, não importa. Tua primeira atitude tem que ser: vira para a parede e ora. Não, em geral a gente vai e procura aquela irmã para fazer uma campanha com ela. Até nisso o Espírito Santo de Deus nos fala. Ele virou para a parede e orou, não procurou campanha, não procurou irmã, não procurou irmão, não procurou outro profeta, ficou com a palavra, virou para a parede. Sabe que virar para a parede e orar tem muito a ver com o que Jesus ensinou? Quando Jesus foi ensinar a orar, o que ele falou? Quando fores orar, vai para o monte, vai para a oração da madrugada. O que ele ensinou? Muito parecido com esse que ele virou para a parede, né? Sei lá se ele virou assim, não importa, mas ele não procurou tumulto, procurou gente. Ele virou para a parede e foi orar. A parede, queridos, é um ótimo lugar para você que quer cura, para você que quer uma nova caminhada, uma vida de milagre. Morde na tua língua. Às vezes a gente fala muito nossos problemas para outros ouvirem. Está na hora de você falar para as paredes. Trancar a porta e pum, só a parede você. Tem coisas que eu não falo nem para minha esposa, que é minha amiguíssima. Tem coisas que é só eu e Deus e a parede. Ah, se as paredes falassem. Está vendo, querido? Por que a gente vive uma vida de miséria hoje? Hoje, querido, hoje a gente nem vai para a campanha. Hoje, quando a gente está com problema, a gente vai para o WhatsApp. A gente tem grupo de oração em WhatsApp. Hoje não existe mais parede, existe WhatsApp. Vai para a parede. Tiraram de nós a parede. Tiraram de nós o direito de trancar o quarto e orar. Agora tem que publicar. Hoje a gente publica tudo. Meu Deus, a gente publica tudo.
Está vendo, querido? Primeira atitude que estão tirando de nós, que ele fez. Então eu queria que você começasse, irmãos, a pensar, queria que você começasse a pensar no seu direito de também sofrer e tomar a atitude correta. Então ele faz, ao fazer isso, apesar que ele tinha boas coisas no seu currículo, ele vira para fazer sua oração, que aí talvez, eu não sei se você pode fazer uma oração parecida com a dele, mas na verdade, diante da crise, ele começa a lembrar Deus os caminhos que ele trilhou até então. Ele diz: Senhor, lembra que eu andei diante de ti com fidelidade, integridade, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Não sei se você pode orar desse jeito, de repente também você não pode, mas aí eu vou falar de uma vida pregressa, uma vida passada. Ele pôde orar e dizer: Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti, fidelidade, integridade de coração, e fiz o que era reto ao Senhor. Isso tem um peso muito grande diante de Deus. Apesar que o mundo está ensinando para nós que não precisa preocupar, faça o que tu queres, que você vai para o céu, é assim que estão dizendo, é pela graça, e eu venho te dizer que não é. Dá-nos autoridade quando podemos orar e dizer: Deus, olha os caminhos que eu passei. Infelizmente, a realidade dói, não é? Lembra lá o que Deus fala em Malaquias com relação ao dízimo e oferta? Ele fala para a gente ser fiel no dízimo e oferta, depois é para fazer o quê? Fazer o quê? Prova dele, tipo assim, seja fiel no dízimo e oferta, depois chega perto dele e diga que tu és fiel. Senhor, eis aqui o teu servo, sou fiel, pam, 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 pam. Faz prova dele. Está vendo? Vida pregressa. Então, só para a gente não ficar aqui a noite inteira, bem que poderíamos, mas temos compromisso amanhã. Então, queridos, quando ele toma essa atitude, a Bíblia diz então que ele ora com autoridade: Deus, eu andei assim, assim, assim. Ele faz uma outra coisa no versículo 3, que tiraram de nós, eu já disse para você. A Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, chorou amargamente. Então Ezequias foi um homem reto diante de Deus. Quando Deus disse que ele morreria, ele orou e ele chorou. E a maioria de nós, querido, está com um choro agarrado na garganta, mas não chora. Tiraram de nós isso. A gente não pode chorar mais. A gente tem que fazer um culto aqui de choro, não tem? O que vocês acham, fazer um culto de choro? Não, estou brincando, mas o culto é para isso mesmo. Às vezes, querido, você está no teu banco, vai cantar um hino, dá aquela vontade de chorar, você segura, porque não pode chorar. Pode ter alguém fotografando e eu tenho que sair na foto sorrindo, né? Me deu vontade de filmar na hora que o Hélio estava tocando aqui, tocando o hino, mas eu falei: não vou nem filmar para lá não, porque senão vai todo mundo rir. Não é para rir. Querido, você está entendendo? Que às vezes você está chorando por dentro, mas não pode chorar. Tua cabeça, aliás, diz que não pode. E eu vou ser sincero, aprenda: o choro é um instrumento de Deus para nos aliviar a alma e tirar de nós este peso. Lembra Jesus dizendo para lançar sobre ele nosso jugo? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele chama para vir a ele todos que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, ele diz, e eu vos aliviarei. Então, querido, a gente não lança mais, porque tiraram-se de nós. Você não pode lançar. Sabe quando é que você lança o teu fardo para o Senhor? Quando você abre a boca, abre o berreiro e chora e põe para fora as tuas dores, e sem medo nenhum, porque é assim é que a coisa funciona, é assim que Deus se agrada na verdade. Isso é tão sério. Sabe o que diz o Salmo 30? Verso 5, o Salmo 30, entre muitas coisas, vai dizer assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que este mundo tirou de nós essa primeira parte. O choro hoje não dura nem um pouquinho, porque a gente não chora. Você está entendendo, querido? O que estão tirando de nós? Ezequias, querido, orou e chorou muitíssimo, chorou amargamente. Por isso, o versículo 4 ao 6 vai mostrar que Deus então muda de ideia a respeito daquele homem. Deus vira, a Bíblia diz que Isaías não tinha saído ainda do pátio, mas na verdade a linguagem no original é na verdade saído da cidade, do centro da cidade. Ele não tinha saído ainda dali. E Deus vira para Isaías e fala: Isaías, volta lá e diga para Ezequias que eu mudei de ideia. Ele ia morrer. Eu disse
que ele ia morrer, que ele não ia viver, mas eu mudei de ideia. Diga para ele que ele não vai morrer. Eu vou dar para ele mais 15 anos de vida, vou livrá-lo da mão dos inimigos e vou levar paz para eles. Além dele, Deus mudar o diagnóstico dele, que era de morte, da vida, Deus dá 15 anos para ele, e Deus ainda dá vitória para ele, vitória com relação aos seus inimigos. Milagre. Mas ele ainda pergunta ainda, né? Ainda faz a pergunta, mas que prova que Deus me dá que ele vai curar? Nem isso, querido, Deus se importou. Para muitos de nós aí, eles ensinam para a gente às vezes que se Deus fala algo, você não pode nem ficar questionando que isso é dúvida. Não, Deus falou que ia curá-lo, que ele ia morrer, e ele vai ainda pede uma prova. Mas que prova que Deus vai me curar e que eu vou mesmo oferecer ao Senhor sacrifícios? Segunda, outra coisa que eu quero te dizer nesse texto, mesmo Deus dizendo que estava dando para ele mais 15 anos de vida, a Bíblia diz para nós que o profeta vira e fala: façam uma pasta de figos. E eles fizeram uma pasta de figo e puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. A pasta de figos ali nós podemos dizer que era uma medicação, uma pomada, uma pasta feita de figos e tinha propriedades curativas. Seria o mesmo que você ter um remédio lá da farmácia. Então Deus não é contra a farmácia. Também estão dizendo isso para nós. Ou Deus é contra a farmácia? Se dois fossem contra a farmácia, Fabiano e o esposo estavam roubados, né? Deus não é contra, está vendo? Versículo 7 fala que Isaías falou: faz uma pasta de figo, e eles fizeram e colocaram no tumor e ele foi curado. Remédio, pasta de figo. Eu não sei se já descobriram as propriedades, né, medicinais da pasta de figo, mas não tenha dúvida que tem, porque diz que quando colocou, ele foi curado daquela úlcera que ele tomou, medicamento. Então, se você é do tipo que não toma medicamento e fica teimoso, a ciência em todas as áreas, elas são instrumento de Deus, tecnologias e técnicas para a cura. Deus usa o médico, o farmacêutico, Deus usa o psicólogo, Deus usa, enfim, todas essas sabedorias, esses conhecimentos para o teu bem. E tem muita gente ignorante, morrendo, porque eu não vou tomar isso. Então aqui eu mostro para você, eu estou te mostrando, irmãos, segredos da vida espiritual e que a gente menospreza e que Deus colocou ao nosso alcance para o nosso bem. Se você tiver fé, talvez você não precise de medicação, mas a medicação é um instrumento de Deus para a cura. Eu estou mostrando essa pasta de figo. Tem um outro texto no Novo Testamento que eu não vou falar, porque senão você vai sair daqui e fazer e dizer que o pastor falou. Mas o camarada tinha um problema no estômago, mandou tomar determinada coisa por causa do estômago dele. Vocês conhecem a Bíblia, nem falam o que é. Medicação. E quanta gente, querido, poderia estar tomando um psicotrópico, um remédio receitado pelo médico, não se compra isso de qualquer maneira e nem se vende. Farmácia séria não vende, é claro. O médico vai dar um remédio lá para te ajudar e você não toma, não vou tomar isso que eles têm. Por que você não vai tomar? Aqui a Bíblia mostrando para nós que aquela medicação foi colocada e o camarada curou. Então, querido, só para você ver que são instrumentos de Deus, e a gente, hoje o mundo ignora, hoje a igreja ignora, a igreja anda mais ignorante do que naquela época, porque não entende que vindo as lutas, Deus tem os recursos e a gente precisa compreender o mundo espiritual para que a gente possa ser muito abençoado. Ele tomou essa medicação, essa pasta, colocou e ele foi curado. Aí você vai pensar assim: mas que milagre é esse que Deus não fez sozinho e foi preciso daquela pasta? Isso é para você ver que Deus trabalha em parceria com o homem, comigo, com você, com a ciência, para nos abençoar. É isso que Deus faz. E Deus muitas vezes tem colocado pessoas ao teu lado com sabedoria divina dele para te ajudar, e você ignora as pessoas que Deus coloca do teu lado. É preciso quebrar, querido, certos tabus na nossa cabeça e partir para uma fé sólida na palavra, uma fé arraigada na Bíblia, que faz a gente caminhar, né, firme. Quantos aqui, queridos, são testemunhas vivas de que a medicina te ajudou a ficar muito bem e você hoje está muito bem? Hein? Não é? Quantos? Está vendo? São muitos, queridos. Eu já fui mais de uma vez. Às vezes eu pensava, está tudo acabado, e vinham lá um médico para uma orientação e medicação, e eu estou muito bem.
Então, queridos, eu venho aqui te dizer, isso é fé que não vai te deixar desesperar quando a crise vier, uma fé realista, uma fé bíblica, uma fé arraigada na palavra. Por outro lado, também já fui curado sem medicação nenhuma, e tem vários irmãos aqui na igreja que são testemunhas que foram curados de doenças incuráveis, sem ir no médico nem nada, porque Deus quis fazer assim. Mas é o que nós encontramos na palavra e o rei Ezequias fez. O que você te faria, querido, se Deus chegasse perto de você e falasse, ó, aquilo que falou para Ezequias: arruma a tua vida que você vai morrer? O que você faria? Mas muitos de nós, queridos, não chegou a esse ponto e já pensam em desistir, porque não tem base, né, base sólida para caminhar. Então, queridos, para a gente encerrar, o milagre ainda vai, Deus faz um outro milagre além desse, que é da cura e de devolver a vida, ou melhor, de garantir 15 anos de vida. A Bíblia fala que o impossível Deus fez através do profeta, porque Ezequias pediu. Ele virou e falou: o que você quer? Que o relógio de Acás adiante ou que ele retroceda? E aí o rei, muito inteligente, pensou: peraí, adiantar tudo bem, porque a sombra está indo para lá, mas então eu quero que a sombra volte, porque é impossível que ela volte. E a Bíblia diz que o profeta orou, clamou ao Senhor, e o Senhor fez a sombra recuar 10 graus, segundo os graus daquele relógio de Acás. Deus fez um milagre, e faz mais um, e faz mais um, e faz mais um, e faz quantos você quiser, se você resolver, querido, compreender que o que Ele não quer é que você viva nessa vida aparentemente adornada, enfeitada, que te impede de dar os passos mais básicos na vida espiritual. Baixa a tua cabeça e vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não nos fez para o sofrimento, para a dor, nos fez para colocar sobre Ele nossa angústia, nossa ansiedade, nosso sofrimento. Na verdade, foi para isso que Cristo nos libertou, para que nós fôssemos verdadeiramente livres. Vamos orar e pedir a Deus pela tua vida. Eu sei que é complicado a gente abrir o coração e a alma e deixar que o Senhor nos conduza por esse caminho de cura, de libertação. São muitas as pessoas, irmãos, que estão sofrendo hoje, porque não sabe nem o caminho, né, a seguir, tomar, o que eu faço. Talvez não tenha tido um laudo como esse, é claro, do rei Ezequias: vai morrer. Mas diante da dificuldade, da luta, da crise, não está conseguindo expressar. Vamos orar então, encerrando, e vamos orar pela Juliene, que está com mais medalhas, né, Juliene? Sim. Amém. Vamos orar por ela? Quantas medalhas você tem aí? Aqui, ó, ela fez um esquema legal aqui, tá vendo? Ó? Beleza, hein? Parabéns, Juliene. É muita medalha, tá? Meu Deus, que bênção, tá? Nossa, circuito master de natação e por aí vai. A Juliene é uma campeã, amém, queridos? Deus tem dado vitória para ela. Ficou bonito o jeito que você fez, Juliene? A sua prima é uma bênção. Deixa eu te falar, isso aqui é só desse ano, irmã? Sim, só desse ano. Hein? Só desse ano. 3 sábados. Isso aqui, irmão, é só desse ano, tá? Quando eu falo que ela é uma campeã, ó, vocês estão achando que não? Querida, é bênção, tá? E se você também é vitorioso em alguma área, testemunhe e mostre que Deus tem te dado vitória. Você vai trazer a mais? Você vai ganhar? Aí, ela vai trazer mais. Para nós é um motivo de alegria, de orgulho, ver que ela está despontando, queridos, nessa área de natação. Um dia, se ela puder, eu vou pedir para ela me ensinar a nadar. Você me ensina? Eu tenho piscina e não sei nadar, querido. Eu limpo a piscina e só olho para ela. Preciso aprender a nadar, tá? Eu chego perto dela e já estou correndo. Eu gosto muito de chuveiro. Amém, queridos? Vamos orar? Orar pela Juliene e encerrar. Fica de pé, se você puder. Dá um abraço no teu irmão, na tua irmã, do lado. Abençoa, tá? Obrigado você que veio. Deus te abençoa. Para nós é motivo de muita alegria. Nossos visitantes, Deus abençoa vocês, tá? Muito obrigado por terem vindo. Que o Senhor fortaleça o seu coração, em nome de Jesus. Obrigado, Deus,
por este dia, por este domingo. Obrigado pelas vidas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Obrigado por aquelas que hoje estão sendo libertas pelo poder da palavra do Senhor, que é eficaz e que não volta vazia. Obrigado, te agradeço. Quero te apresentar a Juliane nas tuas mãos. Obrigado pelas medalhas que ela tem ganhado. Obrigado por estar despontando, ó Deus, na natação, desenvolvendo para a honra e glória do teu nome. Agradeço também porque ela traz as suas medalhas aqui, ó Deus, para testemunhar, ó Deus, da bênção que o Senhor tem dado a ela, e nós estamos felizes e agradecidos. Obrigado, Deus. Sabemos que esta semana será uma semana de vitória, guardados pela tua mão poderosa, livre de todo o mal. Pedimos que o Senhor abençoe os irmãos que vão viajar. Livra, Deus, cada um deles, segundo o teu grande amor, para a honra e glória do teu nome. Te pedimos mais uma vez uma semana abençoada. Prospera o nosso caminho. Onde colocarmos as nossas mãos, prospera, Deus. E em vindo a luta e a crise, e vamos depositar nossa confiança no Senhor, e sabemos que vamos romper em fé para a glória e honra do nome grandioso do Senhor. Obrigado. Leva a tua igreja em paz, guardada pela tua mão poderosa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do teu Espírito Santo seja conosco agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe e te guarda, te dê a melhor semana da tua vida. Muito obrigado pela tua presença.